Senador Medeiros, uma alegria estar usando a tribuna sobre a presidência de Vossa Excelência. Percebo que inúmeros senadores têm apresentado projetos na Casa e eu estou aqui cumprimentando-os pela importância dos projetos. Por exemplo, tributação de grandes fortunas. Já apresentei 2 vezes, fui derrotado 2 vezes. Candidatura avulsa, já apresentei 2 vezes, reapresentei desde 2006 e até hoje não passou. Mas é importante que eu perceba que os senadores inúmeros que estão chegando nessa legislatura estão a apresentar projetos como esse, que aqui eu vou mais uma vez defender. Senhor presidente, uso a tribuna do Senado para defender mais uma vez uma proposta que, no meu entendimento, só aperfeiçoa a democracia e a própria representação política dos brasileiros. A proposta é de passar a permitir legalmente a apresentação de candidaturas avulsas nas eleições no país. E vejam bem, eu sou até parlamentarista, mas não vejo problema nenhum. Tenho um partido, me elegi quase 30 anos, sempre pelo mesmo partido, 4 vezes deputado federal e 2 para o Senado, mas acho que é um direito legítimo e vou provar aqui de aqueles que pensam diferente apresentar a sua candidatura. Em outras palavras, é permitir que se apresentem candidatos sem filiação partidária, candidatos que não pertencem a nenhum partido político. Essa ideia, aqui eu começo a levantar os argumentos, não é nova. Já o Código Eleitoral de 1932 instituiu o voto feminino, o voto secreto para o eleitor, e temos até hoje, e as candidaturas avulsas. Em 1935, a Lei nº 48 reformou o Código Eleitoral, prevendo que a candidatura avulsa só poderia ser registrada com a apresentação de um número mínimo de assinaturas de apoio, o que pode ser adaptado para os dias de hoje. Anos mais tarde, em 1945, as candidaturas tornaram-se exclusividade dos partidos políticos, ficando assim proibidas candidaturas avulsas no Brasil. Mas, enfim, qual o objetivo dessa proposta que muitos acham que é um tabu, que é algo absurdo e que enfraquece os partidos? Então é enfraquecer nos Estados Unidos, e enfraquecer na Itália, e enfraquecer na França e tantos outros países. A maioria dos países do mundo permite a candidatura avulsa. Olha, é uma opção de cada um. Claro que ele vai ter muito mais dificuldade, porque não vai ter estrutura partidária. Mas isso não quer dizer que ele não possa se eleger. Mas, enfim, qual o objetivo da proposta? É que o candidato a cargo eletivo possa atuar, se assim ele entender, desvinculado da estrutura partidária. No caso desse candidato, entender ser importante para ele ou para os seus eleitores não estar vinculado a um partido. E também para que o eleitor possa ter outras alternativas de proposta de candidato não vinculados. Não é necessário estar na atividade política, como eu estou, por exemplo, e só tive um único partido, para saber que existem boas pessoas, excelentes quadros em nossa sociedade, que poderiam naturalmente ser candidatos a vereadores, a deputado, senador, até, quem sabe, governador do Estado, e, por que não, como existe em muitos países, até a presidente da República. Por isso, é preciso ampliar o debate, alargar os espaços políticos, sempre fortalecendo a democracia. Não é necessário integrar o mundo da política partidária para saber disso. Saber disso, todo brasileiro atento às coisas do nosso dia a dia sabe. Por isso, eu considero
importante que a Constituição da República passe a permitir a apresentação de candidaturas avulsas a cargos eletivos. Sendo proibidas as candidaturas avulsas, como ocorre hoje, o Brasil deixa de potencialmente contar com vários homens e mulheres capazes e de alto espírito público que são afastados do mundo da política. A possibilidade das candidaturas avulsas seria uma fonte de vitalidade, de renovação para a política brasileira. Renovação tão necessária, mas que fica perdida para nós. Ao demonstrar essa minha preocupação, eu falo que isso não é de hoje. Lá na Constituinte eu já defendia. Defendi e perdi. E me submeto democraticamente ao resultado. Ela é muito antiga. Mas quero dizer que apresentei na Câmara, mas como senador, eu apresentei a emenda constitucional de minha autoria em 2006, que aqui ficou enrolando para cá, enrolando para lá, e acabou sendo arquivada. O importante é que todos nós parlamentares possamos refletir sobre o potencial da renovação política dessa proposta. É possível que nem todos gostem, e é normal, por isso nós estamos numa democracia. E talvez até alguns não gostem da tal renovação. Mas eu acredito que precisamos, sim, renovar a política e os costumes políticos brasileiros. E todo instrumento legislativo e social que nos ajude a promover essa renovação positiva deve ser olhado com carinho e respeito. Até discordar pode, mas vamos olhar com carinho e respeito. E é ao encontro disso que vem a proposta que apresentei diversas vezes, a última em 2006. Entende-se hoje em dia que a apresentação de candidatura somente se dará por meio do partido político. É isso que a emenda quer modificar. Para tanto, proponho na PEC que reapresentei agora, porque só desarquivar eu já tinha desarquivado, e depois de 12 legislaturas ela cai, agora reapresentei, na PEC uma alternativa, ou o candidato a cargo eletivo seria filiado a partido político, ou, se assim ele quisesse, ele teria que contar com o apoiamento de um número mínimo de eleitores para apresentar a sua candidatura avulsa, ou seja, sem a vinculação. Esse número mínimo de eleitores que apoiem essa candidatura seria definido em lei infraconstitucional. Dessa forma, essa seria a restrição que propomos para a candidatura avulsa. Tem que ter um número X de apoiadores, um mínimo de apoiadores. Isso me parece razoável, pois confere legitimidade à candidatura avulsa. São esses cidadãos que apoiam o candidato que dirão: nós queremos que o nosso candidato se apresente aos eleitores sem que esteja obrigatoriamente vinculado a esse ou aquele partido. Deixo claro que esse sistema tem a finalidade de defender o princípio da democracia plena e o alargamento da expressão das lideranças populares. É óbvio que as candidaturas avulsas, isso não precisava nem eu falar, mas vou dizer, terão que se sujeitar às regras específicas. Por exemplo, deverão também ser observados critérios, como hoje, da ficha limpa. Só poderá concorrer quem comprovadamente tiver ficha limpa. Essa realidade já existe em diversas outras democracias e isso está colocado na justificativa da minha proposta. Deixa eu dar alguns exemplos. A Itália, por exemplo, como é sabido, admite a candidatura avulsa mediante a chamada lista cívica, em que o cidadão ou cidadã, sem filiação partidária, pode lançar-se a candidato às eleições. Nos Estados Unidos, casos há em que candidatos chamados avulsos ou independentes chegam a pleitear a presidência da República, além de candidatar essas vagas do parlamento estadual e federal. Essa flexibilidade ajuda a que os sistemas políticos contemplem uma maior abertura à participação da sociedade e à participação popular.
porque eu poderia dizer mais, contribuem para que a sociedade política e a sociedade civil possam aproximar-se ou diminuir a distância que a separa e a traz complicações à própria legitimidade das instituições. Vou dar um exemplo. A continuar como está hoje, eu não tenho nenhuma dúvida. Se nós não passarmos o financiamento público de campanha, numa parte que inclusive a senadora Vanessa Grassetin, e deixarmos que o grande capital dita as regras do jogo, e disse ali, repito, e tenho dados. Uma candidatura a um deputado, 20 milhões de reais. Uma candidatura a um senador, 30 milhões de reais. Se vai nessa linha, eu quero saber como é que uma candidatura popular, uma candidatura sindical, uma candidatura que vem de baixo para cima, vai ter oportunidade de chegar no parlamento. Só vão chegar no parlamento os filhos da alta burocracia brasileira, da alta elite brasileira, devido à disputa desproporcional das eleições. Eu dizia antes e repito agora, é só lembrar a última eleição. A chamada bancada popular, sindical, do povo mesmo, diminuiu pela metade. Enquanto que a bancada chamada do grande capital dobrou. Por uma disputa totalmente desproporcional no aspecto financeiro. No Brasil, eu dou como exemplo, se o movimento feminista quisesse lançar um candidato, deixa lançar, qual é o problema? Por que tem medo? Se os trabalhadores sem terra querem lançar um candidato, qual é o problema? Eu não vejo problema nenhum. Enfim, outros dados que constam de um levantamento realizado pela Rede de Informação Eleitorais, chamada integrada por Estados Unidos, Canadá e México, e pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, revelam que o Brasil alinha-se ao lado da África do Sul, Argentina e Suécia. Entre outros, no grupo D, vejam bem o dado, 9,68%. Não chega a 10% dos países do mundo que não adotam nenhum tipo de candidatura avulsa em seus pleitos. E nós achamos que nós temos correto, sempre, né? Soldadinho do passo certo. Não admite que é uma mudança. Ora, se somente 10% dos países do mundo estão nessa linha, e o Brasil se encontra aqui com a África do Sul, Suécia e Argentina, por exemplo, que não aceitam candidatura avulsa de jeito nenhum. Enfim, podíamos lembrar aqui outros países que adotam, só como lembrança, Alemanha, Japão, Itália, Reino Unido, Estados Unidos. Tem um outro dado interessante. 37,79% dos países, as candidaturas avulsas valem até mesmo para presidente da República. Ou seja, em torno de 40%, o candidato avulso tem o direito a se lançar, inclusive ao presidente da República. Se elegeu? Não sei. Mas é democrático que ele possa lançar. Como exemplo aqui dão Estados Unidos, França, Chile, o próprio Irã e a superpopulosa democracia da Índia. Você pode ter candidatura avulsa. Digamos que o movimento de junho aqui. Todo mundo no movimento de junho. Eu apoiei o movimento de junho, daquela moçada na rua, pleiteando e protestando e não aceitando bandeira partidária. Bom, se assim eles entenderam e quisessem lançar um candidato, qual é o problema? Eu faria um bom debate e tenho a minha opção partidária. Mas eles poderiam ter esse direito. Enfim, acredito que a questão da legalidade das candidaturas avulsas seria um dos itens dos mais modestos, mas não dos menos importantes da tão cantada e verso e prosa reforma política que nunca sai. Acredito que a reforma política seja capaz de produzir um importantíssimo efeito, iniciar uma nova cultura que pode, ao longo do tempo, modificar a estrutura da política brasileira. Leio, seguidas vezes, que a reforma política seria a primeira, seria a mãe de todas as reformas. Só que eu estou aqui há 30 anos. E a reforma política e eleitoral, de fato, não sai. Eu vou passar em seguida, só vou concluir já o pensamento na linha que eu estou aqui. Mas isso
não pode se tornar agora a salvação da pátria diante de eventuais insatisfações populares. O resultado disso, ao meu ver, pode ser frustração quando não chega ao objetivo. Algumas escolhas haverão, certamente, de produzir efeitos políticos importantes, alguns desejáveis e outros não. Essa é uma questão muito mais complexa e difícil de modificar. É questão que tem profundas raízes históricas. Ela vem de uma certa visão de que temos de Estado e daquilo que é público. Para divulgar isso, não existe outro caminho senão o da escola e promover outra mentalidade e forjar um sentido mais elevado de espírito público e transferir valores cívicos das nossas crianças. Tarefa, claro, para as gerações. As regras de votação, de organização partidária podem ajudar na construção da democracia e na forma de agir dos representantes e representados, mas não são as únicas soluções. Seja como for, todas as dúvidas que tenho sobre a eficácia de uma reforma política, devo dizer que a minha proposta a favor também de candidaturas avulsas é daquelas medidas simples e fáceis de tomar, que podem resultar em algum avanço na qualidade da representação e constituir-se, talvez, mais do que outras propostas grandiosas e barulhentas que não vão levar a nada. É um voto de confiança do parlamento no povo. É um voto a favor da autonomia de cada um, que pode contribuir para o bem comum sem a necessidade de vincular-se, se assim ele entender, à estrutura desse ou daquele partido. Os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito privado e creio que, em nome da democracia, podem se abrir para novas perspectivas. Para permitir a parte de Vossa Excelência, o último espaço que eu uso, registro aqui, que eu dizia no início, que existem outras propostas que caminham nesse sentido. E eu vejo com muito bons olhos. Considero essa questão importante. Inclusive, assinei a proposta do senador Regufe, que trata da candidatura avulsa também. Recentemente recolheu as assinaturas e eu assinei também. Todas essas propostas poderão, sim, ser fundidas, analisadas, discutidas, para chegarmos num entendimento. Senador Capiberibe, com alegria, uma parte a Vossa Excelência, eu quis só distribuir o raciocínio dos argumentos sobre um tema que eu venho tratando há muitos anos, como foi o voto secreto, viu? Olha que eu briguei com o voto secreto desde a Constituinte, um dia eu aprovei. Eu tenho experiência de aprovar isso um dia aqui também, e acho que vamos ter um teste muito importante na terça-feira, quando vamos votar a tabela do imposto de renda, e aí o voto não é secreto. Deu camarada que votou aberto e aprovou a tabela, quero ver como é que ele vai votar agora. Mas esse é um outro debate. Senador Paim, a política é uma atividade essencial, fundamental na sociedade. E uma sociedade não resiste sem um mínimo de coesão política, né? E nós que exercemos essa atividade política importante, a gente também sente que é uma atividade extremamente desqualificada. Se ela é essencial, se ela é importante, por que a desqualificação? Porque há um certo distanciamento, o poder político, tá, no processo democrático, ele foi se afastando das aspirações populares. Essa é a minha visão. E que agora nós precisamos, não é, dar respostas, e Vossa Excelência tem e pode dar uma enorme contribuição, porque Vossa Excelência está nessa casa trazida pelo voto popular, o famoso voto de graça, né? Que o eleitor chega com o candidato em você o voto de graça, ou seja, ele não barganha o voto, ele não cobra. Eu diria, pegando um gancho positivo, acho que veio até uma graça lá de cima, porque senão não tinha como ser eleito. Então, Vossa Excelência tem essa possibilidade, e eu acho que agora essa casa, o plenário, a Câmara, eu vi um artigo escrito pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha, de que vai avançar a reforma política.
Vai avançar e não pode mais haver dúvidas sobre a necessidade. A necessidade é gritante. A democracia bateu no teto, daí para avançar é preciso mudanças profundas, né? No processo eleitoral. Né? E nós vamos cobrar do presidente da Câmara que ele acelere por lá, porque nós vamos ter que acelerar por cá. Né? Agora, a reforma política, eu considero que é importante a proposta, eu acho que já deveria ter sido aprovada o candidato avulso, não é? É porque há uma certa proteção aí, não é, de uma reserva de mercado, né, dos partidos políticos que não aceitam essa possibilidade de alguém lhe passar na frente, e é possível que aconteça, né? É meio raro, mesmo nas democracias mais consolidadas, na França, por exemplo. Não é frequente um candidato avulso se eleger, mas é uma prática. Eu concordo com Vossa Excelência. A Itália tem um senador só como candidato avulso. Mas é importante que haja essa possibilidade. E agora, qual o tipo de reforma política? Olha, eu já não estou... Pode ser para avançar, mas também pode haver retrocesso. Claro. Se houver retrocesso, o povo vem para a rua, definitivamente. Agora, se houver avanço, com certeza vamos melhorar a nossa sociedade. Agora, a reforma política ela precisa reduzir os custos da campanha eleitoral. Não tem mais sentido. Muito bem. Essa gastança desenfreada, se daqui a 4 anos nós não fizermos uma reforma política que nos permita um contato com a sociedade, senhor presidente, um contato onde ele possa falar para a sociedade e sem precisar dessa parafernália de marketing e de propaganda eleitoral, né? Vai ser muito difícil eleger representantes populares. Com certeza absoluta. E para a Câmara, vai ser impossível. Concordo plenamente com Vossa Excelência. Então, eu estou falando isso porque uma parte mesmo numa quarta-feira de cinzas, tem gente assistindo a TV Senado, a Rádio Senado, e nós estamos aqui, não é? É preciso uma reforma política que reduza os custos. Acaba pelo menos, controla, digamos, essas negociações em torno de caixa de campanha, não é? E também reduz bastante a corrupção. Se nós quisermos acenar para a sociedade com uma proposição clara de combate à corrupção, a gente tem que trazer uma reforma política de baixíssimo custo. Porque hoje nós já temos o financiamento da atividade política através do imposto do cidadão. O fundo partidário, ano passado, consumiu 308 milhões de reais. 308 milhões de reais, não é? Então, isso já é recurso público. O horário eleitoral, também aquele horário da propaganda dos partidos, também é pago com recurso público. Não é? O Estado assume aqueles custos. Agora, nós não podemos criar novos gastos. Nós temos que reduzir esses gastos, permitir que as pessoas físicas contribuam e participem. Agora, associado ao fim da obrigatoriedade do voto. Você acaba, presidente, com a obrigatoriedade do voto e permite Concordo plenamente com Vossa Excelência. A doação de pessoa física só, e ninguém mais. E com um teto de doação, quem quiser se eleger vai ter que bater perna, vai ter que correr atrás, tem que acabar com comício, acabar com pintura, acabar com cartaz, se não fizer isso, a gente não controla esse país, infelizmente. Mas, Vossa Excelência, o seu discurso vale a pena ficar ouvindo e, na medida do possível, contribuir, porque é uma contribuição para o país, é uma contribuição para melhorar a sociedade brasileira, e nós precisamos melhorar essa sociedade, com certeza, o povo espera isso da gente, e nós vamos estar aqui vigilantes, atentos, não é, para poder construir o melhor. Muito obrigado. Senador Capiberibe, permita que eu diga isso. Vossa Excelência sabe o respeito que eu tenho à sua história, à sua vida de homem público, e, para mim, eu diria que me deixa muito orgulhoso ter uma parte seu no meu pronunciamento, que eu, naturalmente, peço que ele conste na íntegra,
porque isso depois a gente transforma numa separata sobre o tema e a sua opinião é muito clara, muito transparente, inclusive rapidamente adendou 3 questões que eu quero também assinar embaixo. O voto não obrigatório, financiamento público de campanha, que a iniciativa privada não possa participar. E Vossa Excelência fala de uma terceira questão que eu também achei fundamental. O voto não obrigatório. E concordou, claro, com a candidatura avulsa, né, que nós aqui defendemos no dia de hoje. E eu concordo com Vossa Excelência, se nada for feito, eu não tenho nenhuma dúvida. Infelizmente, não tenho dúvida que daqui a mais 4 anos, aqueles candidatos que têm um apelo popular não voltarão, porque a disputa é muito desproporcional. Eu diria que chega a ser imoral, ilegal, alguém chega lá com 200, 300 mil, com uma candidatura ao Senado, que seria razoável até esse gasto, né? Os 300 mil, e um outro cidadão com 30 milhões. As chances são praticamente zero. E é lamentável que o poder econômico é que vai definir quem deva estar no Senado, na Câmara, enfim, na vida pública brasileira. Mas muito obrigado, Vossa Excelência. Eu vou complementar e, às vezes, obriga algumas lideranças populares a colocar um suplente para financiar. Em vez de você escolher o suplente político, você termina escolhendo... Não, que é tão grave quanto, porque o suplente financia, depois pede para você sair, porque você ficou devendo a alma ao diabo, como a gente fala. Claro, mas aí esse é o grande problema do financiamento. Quem financia, não financia... quem financia... Não é... Como é que diz outro? Nem louco rasga dinheiro, né? Quem financia quer depois quer retorno. Muito obrigado pela parte, obrigado, meu Deus.